Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Na Jornada Podcast. Aliás, o primeiro episódio de 2026. Seja bem-vindo 2026, não é, Thaís? Seja bem-vindo, ano novo 2026. Um ano de muitas aventuras, tudo de bom para todos nós, que possamos construir pontes, construir caminhos e usarmos um pouquinho do conteúdo deste episódio para guiarmos esta nossa nova jornada de 2026. E o capítulo que nós trazemos para hoje é Ano Novo e Reforma Íntima. O que você vai fazer? Estamos no início deste ano e Reforma Íntima é um convite da doutrina espírita, não apenas da doutrina espírita, mas é uma premissa muito importante que a doutrina espírita utiliza para guiar algumas questões comportamentais, de direcionamento da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a Thaís vai ler um texto para a gente, para começarmos esta jornada de descobertas e discussões. Thaís, contigo. O texto que a gente escolheu para hoje, para que a gente possa guiar o nosso podcast, ele se encontra no livro Reforma Íntima Sem Martírio, tá? Que é do Vanderlei Oliveira, pelo espírito Emanci Dufour. Deixa eu ler aqui, que é o prefácio, tá? E ele começa trazendo uma frase que está em Romanos, né, Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, em que Paulo ele tem uma frase que ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa frase por si só daria um podcast, né? Bem encaixado para o assunto que a gente está trazendo aqui, né? E aí ele fala, na sequência, ele diz assim: uma pergunta jamais deverá de ser o centro das nossas cogitações nas vivências espíritas. Em que estou melhorando? Ter noções claras sobre as conquistas interiores, mesmo que pouco expressivas, é valoroso núcleo mental de motivação para a continuidade da empreitada da renovação. Por sua vez, não dar valor aos passos amealhados é permitir a expansão do sentimento de impotência e menosprezo aos esforços que já temos encetado. Como seria justo, os irmãos reencarnados podem indagar: como adquirir então essa noção clara sobre a posição espiritual de cada um, considerando o tamponamento do cérebro físico? A única postura que nos assegurará a mínima certeza de que algo estamos realizando em favor da nossa ascensão espiritual, no corpo físico ou fora dele, é a continuidade que damos aos projetos de renovação que realizamos. Os obstáculos serão incessantes até o fim da existência, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades, mas sim a coragem e o otimismo indispensáveis para vencer um desafio após outro. Que a esperança não desfaleça diante dessa realidade. Nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor que dilacera arestas e poda os espinhos da imperfeição. Nossa palavra de ordem é recomeçar, uma palavra inspiradora e perfeita para um início de ano. Isso aí. Então foi por isso que a gente escolheu esse texto, né, Bru? Isso, e acho que a reflexão que a gente traz junto disso, né, sobre o que você vai fazer, é muito provocativa para que a gente olhe esse ano, entenda um pouquinho essa lógica, né, da reforma íntima que a gente vai trazer a partir desse texto, que é bem importante. Tem questões ali que são muito de autoconhecimento, de autoanálise, né, de questões muito internas de nós conosco mesmo, assim, em todos os pontos. E o que a gente vai fazer com isso? Ou seja, o ano está começando, nós temos aí ferramentas, questões para nos darem suportes para nós, para a gente se munir daquilo que precisamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E o que a gente vai fazer com tudo que a gente tem? O que a gente vai fazer com esse acúmulo de experiências, de novas informações, de desenvolvimento, de oportunidades de novos nascimentos e renascimento, como falamos no episódio do Natal, né, que nós estamos sempre renascendo a cada momento, que o nascimento de Jesus traz, né, essa ideia de recomeços. Então, o que a gente vai fazer com esses inúmeros recomeços da nossa vida, tentando fazer com que 2026 seja um ano que... E a gente não está dizendo que 2025 foi ruim, pelo contrário, mas assim, como é que pode ser ainda melhor para nós, né? E é interessante, né, porque ele começa essa frase
trazendo a noção que Paulo tinha de ser imperfeito, de estar em construção. Porque quando Paulo fala que o bem que ele gostaria de fazer, que é isso, né? A gente está aqui, a gente estuda o Evangelho, estuda o Espiritismo, aí se trabalha, faz terapia, vai no centro espírita, vai onde quer que seja, que tu faça para se tornar alguém melhor, e tu sabe que tu poderia fazer o bem, mas o bem que tu quer fazer, tu ainda não faz. E o mal que tu não gostaria mais de fazer, muitas vezes tu te pega fazendo. Essa é uma noção de imperfeição, né? Que a gente falou também da questão da humildade, da base dos recomeços, né? E aí ele diz, né? Mas a pergunta é, pra gente começar e recomeçar, no que eu tô melhorando? Porque muitas vezes a gente se apega aos nossos aspectos, porque a gente tem que olhar para os nossos aspectos com necessidade de melhora. Mas e o que eu já melhorei? O que eu tô melhorando? E dele fala, né? Que ter noções claras sobre as nossas conquistas interiores, mesmo que poucas expressivas, é um valoroso núcleo de motivação para a gente continuar nessa empreitada de recomeço. Então, a gente até tinha pensado no título, né? O que você fez? E aí a gente pensou, tá, mas e o que você vai fazer? E uma coisa tem base para outra. É mais importante, né? Que a gente reflita. Claro que essa reforma íntima, ela está baseada em um olhar, né, do todo. Sim, é importante que a gente revise o que fizemos e tenhamos a compreensão daquilo que podemos melhorar dentre os nossos erros e acertos. Mas se eu ficar a minha vida inteira, né, Thaís, focada no que eu não fiz, né, no que eu deixei de construir ou nos sentimentos e nos problemas que eu vivi no passado, isso energeticamente também nos bloqueia para viver as experiências daquilo que o futuro, ou assim, para aquilo que Deus, que a espiritualidade está ali de portas abertas para nos receber, de portas abertas para nos dar, mas a gente está tão preocupado com o que já passou que os nossos olhos não conseguem, nosso coração não consegue perceber o que está diante dos nossos olhos. E é interessante porque aqui ele está convidando para a gente fazer esse olhar, mas não no olhar do que a gente fez, no sentido do que a gente errou, é no olhar onde tu está melhorando. Então, assim, de tudo que tu fez agora, em que ponto tu está melhorando? E a ideia da reforma, né? A pergunta 919 do Livro dos Espíritos é, né? Como reconhece... acho que é, né? 919, deixa eu ver aqui. Peraí, que eu tô... Daqui a pouco eu tô dando informações erradas aqui. Vamos lá. Diz aí que eu anoto pra gente divulgar. Vamos ver. Deixa eu ver se é. Qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, assim, do que eu estou melhorando? 919. Isso aí. O que eu estou melhorando, né? E aí eu pensei naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, né? E pelos esforços que faz de domar suas inclinações más. Mas isso é uma questão, e aqui ele está convidando a gente para que a gente dê valor aos passos que a gente já percorreu. Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que a gente não está sendo humilde. Já parou para pensar nisso? Porque eu já parei para pensar muito nisso, assim. Parece que a gente está sendo orgulhoso. E eu acho que é isso, a humildade, ela é parte do processo de tu reconhecer as tuas imperfeições, sim, mas de tu também já reconhecer algumas coisas amealhadas que tu já conquistou, mesmo que sejam pequenos passinhos, porque essas coisas conquistadas, elas são a ferramenta que tu tem para poder ajudar, para poder trabalhar. Porque é isso, eu já conquistei uma capacidade X. Sabe qual é a sensação que eu tenho disso aqui? É a parábola dos talentos. Foi o que me veio agora. Aquele que ganhou um talento e enterrou por medo do Senhor. Porque se a gente não olha para trás e a gente observa e se apropria daquilo que a gente já vem melhorando, com o entendimento de que tem muito a melhorar, porque tanto é que quem tinha 10 talentos foi lá, trabalhou, negociou e ganhou mais. Sim. Quem tinha 5, né? O que tinha 5 e o que tinha 2, eles foram lá, trabalharam, negociaram e duplicaram os talentos. Então é o entendimento de que a gente tem que fazer mais e melhorar constantemente. Mas o que enterrou o talento por medo
né? Então, dentro da questão da humildade, é tu entender as tuas capacidades também, para que tu possa multiplicar o talento. Porque se tu enterrar por medo, por não reconhecer, não tenho essa capacidade. Será? E eu acho que esse é um dos pontos, às vezes, se a gente vai pensar para 2026, né? De tudo que eu já conquistei agora, o que eu tenho de capacidades. Eu tenho essas imperfeições aqui para trabalhar, mas e o que eu já conquistei? O que isso me possibilita nessa jornada, né? Eu acho que é até uma questão de algo que eu acho que a gente peca muito, assim, né, na dinâmica da nossa vida, que é essa culpa que a gente tem às vezes, né, até do que a gente faz bem, do que a gente sabe, entende? Assim, quando as pessoas elogiam, né, umas às outras por alguma coisa, aquela humildade que ela passa do limite, sabe? Que daí não é humildade, né? A pessoa acha que ela está sendo humilde, assim, não, né? Mas ela parece que ela tem uma fragilidade de reconhecer aquilo que ela é boa. Isso também serve, né? Porque não é só reconhecer aquilo que a gente não sabe. É que assim, é uma linha tênue. Vou dar um exemplo, tu deu uma palestra, tu é palestrante. Tu é palestrante. Aí alguém vem, tu te esforçou, tu estudou, tu estava em sintonia com a espiritualidade. E aí alguém chega e te diz, excelente palestra. A forma como aquilo te chega, se existe uma questão de vaidade, é óbvio que vai te deixar. Mas se tu tá plena de si, tu vai dizer, obrigada, foi uma palestra legal, eu estava inspirada, eu estava instruída. E isso é uma capacidade, eu tô aqui, eu tenho capacidade de dar palestra. Porque eu me preparo, eu sei que eu tenho facilidade de falar em público. Então, assim, pra tu ver como é uma linha tênue entre a gente entender onde é vaidade e onde é reconhecimento do próprio trabalho. E a gente valorizar isso, né? Porque é importante que a gente se sinta bem, né, com aquilo que a gente faz. É do ser humano, é da nossa essência divina que a gente valorize o que a gente está construindo. Porque isso também é de Deus. A nossa busca pela perfeição e da melhoria e do reconhecimento de quem a gente vem se tornando também é resultado do trabalho produtivo que a gente faz aqui, né? E, Thaís, acho que para a gente contextualizar um pouco, assim, para começar, né, falar e também explicar o que é essa reforma íntima que a gente está colocando aqui, destrinchar um pouco algumas coisas do texto, acho que é interessante, assim, dar uma ideia, né, de que a gente está trazendo um texto para falar de reforma íntima, um texto, uma introdução, né, do livro, nem é, né, o livro é maravilhoso em aspectos desse sentido, é um livro só, né, sobre esse assunto, em vários aspectos que nós podemos discutir a reforma íntima, mas interessante que eles colocam um trecho, né, não por acaso, de uma pessoa, né, Saulo, depois Paulo de Tarso, que, na minha visão, ele é um exemplo muito claro... Um dos maiores exemplos, eu acho. De reforma íntima. Real, aquela reforma íntima vivida, sentida, amadurecida, de erros, acertos, e que caracteriza muito claramente o ser humano vivendo na Terra. Ele é a exemplificação. Porque pensa, né, Paulo, eu vou falar Paulo, né, mas na época ainda... Tem esse livro Saulo, aqui que né? até tá aqui, ó. Isso, esse livro maravilhoso. Que é Paulo Estevão, que conta a história de Paulo, né? Saulo, Paulo. Esse livro é muito bom. E vamos pensar assim, Paulo, ele era em vida, né, também um hebreu, né, criado dentro do judaísmo, uma pessoa muito estudada, de uma boa família, teve a oportunidade de estudar, um doutor da lei, tinha oportunidades que muitas pessoas da época não tinham. Paulo, ele falava grego fluente, que na época o grego era como o inglês aqui, né, então assim, era uma língua que as pessoas aprendiam para se comunicar com outros perfis de público. Então Paulo, ele foi para a academia, estudou grego, se especializou, era algo que só quem tinha muitas condições na época podia fazer, né? Então ele tinha uma proximidade não só por poder, mas ele era ávido pelo conhecimento. Ele era uma pessoa que tinha o dom da palavra. Isso, ele tinha uma excelente oratória, exato. Ele recebeu muitos dons, né? Ele tinha, assim, ele tinha a vida material que foi posta ao seu uso, uma boa família, roupas boas, né? Tinha tudo realmente
do bom Tanto e que do ele melhor. tinha cidadania, porque ele podia circular entre toda a região Era ali. uma pessoa rica da Exato. época, né? Mas que estudava, que tinha um conhecimento, uma pessoa educada. Mas, em meio a isso, tinha ali um... E os livros explicam também que ele tinha um senso de espiritualidade muito forte desde pequeno. Independente de religião, ele tinha um senso religioso, uma conexão que se explica bem depois, né? Quando ele se torna lá um apóstolo tardio de Jesus, ele já tinha ali passado por muitas coisas que o próprio livro, né, do Paulo Estevão traz pra gente, da transformação que ele passou, daquilo que ele se transformou, daquilo que ele como pessoa era e o que ele precisou aprender, peregrinar nesse caminho para compreender que, nas palavras dele, né, a superficialidade da matéria, sendo redundante, é superficial demais para a grandeza do nosso espírito, da nossa essência divina. Tudo isso está à nossa disposição, mas a espiritualidade não detém matéria, não tá, isso aqui não é importante, porque ele se acostumou a ligar, né, questões religiosas a questões de poder aquisitivo por conta da vida que ele tinha, do meio em que ele transitava. Mas quando ele percebe que tudo isso é superficial demais diante da grandeza de viver em Deus, da grandeza espiritual, da calma que isso traz para o coração, aí é onde ele se transforma. Então é um exemplo de um ser que teve a oportunidade, pelo acerto e pelo erro, de se transformar de dentro para fora, de perceber a mudança e, sobretudo, de conseguir ensinar isso para outras pessoas. E é interessante que no processo dele, ele tinha todas essas questões, ele falou da questão da paz de espírito, né? Ele tinha tudo isso, e tem uma cena que me marcou muito no livro Paulo Estevão, que é o momento em que Estevão estava, não lembro se é no momento da pregação de Estevão no livro, ou se é no momento já em que Estevão estava para ser morto, né? Ele era um perseguidor, Saulo era um perseguidor de cristãos, então assim, talvez Saulo tenha chegado num nível de falhas que a gente aqui nessa encarnação não chegou, e conseguiu fazer uma reforma a ponto de se tornar, né? Então assim, ele literalmente usou toda aquela energia para transformar mesmo, fazer essa transformação moral, e que ele diz, e que ele narra que a paz que ele via nos olhos de Estevão de alguma forma gerava uma revolta nele, porque ele tinha tudo, ele tinha tudo, e ele não conseguia encontrar dentro dele aquela paz que tinha no olhar de Estevão. Isso, né? Isso gerou uma revolta nele, que era uma das coisas que inconscientemente fazia com que ele se revoltasse, porque desconstruía tudo aquilo que ele tinha construído como um ideal. Exatamente. Quantas vezes, né, a gente tem caminhos a seguir, e às vezes a gente até se revolta sem saber nem o porquê, porque de alguma forma isso faria com que a gente tivesse que largar e deixar para trás coisas que a gente construiu e que a gente acredita que sejam indispensáveis para a nossa vida, a forma como a gente interpreta as coisas. E o processo de desconstrução, de reforma de Paulo, de transformação moral dele, foi um processo muito intenso, que é o que ele diz aqui no texto: os obstáculos serão incessantes até o fim da existência. Paulo de Tarso não deixou de ter obstáculos na vida dele, né? E daí ele diz, não nos competindo nutrir de expectativas de facilidades. Não é sobre isso. Não é sobre as facilidades, mas ele diz, mas sim sobre a coragem e o otimismo indispensáveis para vencer um desafio depois do outro. Porque é isso, a gente vai ter perdas na vida, porque se a gente está aqui encarnado, pessoas que convivem com a gente vão desencarnar. Com certeza, em todos os âmbitos de perda. Nós vamos desencarnar, e como espírito nós também deixamos coisas para trás. A gente vai ter desafios, a gente vai ter dores ainda. E aí o ponto não é sobre ter ou não ter, o ponto é sobre a coragem e o otimismo, a forma como tu enxerga isso, que foi algo que ele teve que trabalhar, né? Tanto é que ele tem essa frase aqui, que é as coisas que ele quer fazer quando ele estava no processo, mas existe uma frase dele numa das cartas mais pro final da vida dele, que ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim.
Ou seja, ele já reconhece ali, e aí aqui é aquela história do que eu estou melhorando, onde ele já reconhece nessa frase o quanto ele já conseguiu ultrapassar as barreiras de quem ele era para quem, tipo, sabe a comparação do eu com o eu mesmo? Que não é sobre eu olhar para os pontos e me parar onde tudo que eu já fiz. É sobre quando eu olho para trás eu pensar no que eu estou melhorando. Isso. Porque inevitavelmente, quando a gente pensar no que eu estou melhorando, eu vou olhar para o que eu não melhorei. Sim, mas eu vou botar energia no que eu estou melhorando para eu melhorar ainda mais. Então, e Paulo, ele não saiu, e aí que é interessante, né? Porque ele era um excelente orador, ele tinha todas as possibilidades. Quando ele caiu do cavalo, ou seja, quando ele tomou consciência, viu Jesus, porque é simbólico cair do cavalo, né? Quando ele cai do cavalo, ele não vê mais nada, ele não sabe mais para onde ele vai, ele fica cego, outro simbolismo. A própria perseguidor dele é quem cura ele, quem ele estava indo perseguir vai até ele, cura ele, vem o perdão. Interessante lembrar também que ele não conviveu com Jesus, né? Ele não, diferente dos discípulos que viveram aquele dia a dia das experiências, ele não viveu isso. Ele foi tocado por alguém que foi tocado. Isso. Que também exatamente. não viu Jesus pessoalmente. Jesus já tinha partido, né? Já tinha desencarnado e estava aquele momento de passar a história, né? Do que aconteceu ainda num tempo mais recente. Então ele, como perseguidor, ele perseguia a história daquilo que Jesus falava, da representação. E aí ele encontra alguém com uma paz de espírito que também não viu Jesus ali, né? Não conheceu Jesus, conheceu o Evangelho através da dor também. A gente se arrepia, né? De falar, eu vi que tu ficou arrepiada, eu fiquei também. E aí aí tu vê que quando ele cai em si, ele vai pro deserto, ele precisa olhar, e aí tanto é que no início da trajetória dele, não é ele quem fala em público, é Barnabé. Porque para ele já não... Não, é porque ele precisou de novo entrar em contato com os talentos dele de uma forma diferente. Ali foi o recolhimento, ele não precisava ser visto, notado, ele precisava se recolher. Exato, e daí depois ele se apropria de novo do que ele tem, só que de uma forma diferente, sim, né? Sem as vaidades e sem todas as questões que ele trazia. E aí ele se torna grande, aquela história, daí tudo aquilo que ele tinha melhorado, porque ele segue tendo acesso a todas as cidades, ele segue sendo um grande orador, ele segue falando outras línguas, e aí ele se apropria daquilo melhorado e funda N igrejas, escreve cartas, né? Então ele foi usando aquilo que ele já tinha. É óbvio que ele entrou num processo de autoconhecimento, mas ele usou as ferramentas que ele tinha e melhorou. Então, assim, ele não negou os talentos dele, entende? Eu acho que esse é um ponto que aqui ele traz, né? E ele, sobretudo, ele utiliza-os para essa nova jornada, porque foi fundamental o conhecimento dele para a jornada que ele tem, enquanto vida espiritual, missionária, a partir disso. Então, nada foi desperdiçado. Isso é para a vida da gente uso também. É que, assim, a gente... É o exemplo que tu deu dos talentos, né? O que eu tenho aqui para contribuir? E o que eu vou fazer com isso que eu tenho para contribuir? E é interessante porque a gente, sem se dar conta, a gente foi construindo aqui, porque a gente falou do renascer no Natal, né? E é isso, de novo, mesmo que a gente inicie um ciclo, a gente não perde aquilo que a gente foi. Mas no que a gente vem melhorando quando a gente quer crescer? Porque a construção, porque Jesus, né? Quando Jesus aparece, ele diz, por que tu me persegues? E aí o que ele diz daí olha o que é a cabeça dele. Porque ele não fica dizendo, ai Jesus, eu fiz isso, que é o que a gente tá falando. Ai, eu persegui Estevão, eu tava indo perseguir Ananias. Ele não fala nada disso. Ele diz, o que tu quer que eu faça? Perdi, se perdeu. Não, ele não fica se lamentando. Ele tinha aquilo foi se desenvolvendo a ponto de que, mesmo o que ele achou que ele estava perdido, que ele, em vez de ele dizer para Jesus, tá Jesus, e agora? Ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? É no sentido de tipo, o que eu faço agora? Entregue. Eu já entendi. Caí do cavalo já. O que tu quer que eu faça agora daqui pra frente, né? Então... Que forte, né? Essas coisas de Paulo. Eu acho a história dele... Nossa, quando eu li esse livro... Ele não por acaso, né? Que ele é colocado aqui, porque...
é simbólico demais a gente pensar numa história de construção onde um ser consegue perceber em vida, na mesma encarnação, a sua transformação moral e se entrega a missões que vão fazer sentido em relação a isso. Mas para um ser fazer isso, ele não pode ficar no papel de vítima, né? Não. Ele tem que assumir todas as suas potencialidades e todas as suas... o otimismo, a coragem, porque a coragem não exclui medo, né? Vai cair, vai ser julgado, todas as negatividades igual, mas vai... Porque senão tu não fica... Eu acho que assim, uma vez eu vi um palestrante falar, e ele falava sobre os seres que muitas vezes foram lá no fundo do poço e usaram essa energia, eles se entenderam tão merecedores da misericórdia divina, porque a gente começa a ver que a gente qualquer movimento é muito potencializado para que a gente possa fazer o bem, para nossa melhora. Nós somos muito estimulados a melhorar, por mais que a gente é uma decisãozinha de melhora, a vida vem, vai, né? E que esses seres, eles se viram tão tomados pela misericórdia, porque talvez eles percebessem que a misericórdia é muito além pela gravidade das faltas que eles cometeram, que eles deram um salto e fizeram grandes coisas, né? Por exemplo, Paulo de Tarso, Maria Madalena fizeram isso em vida, na mesma encarnação. Mas outros, e é interessante porque ele cita uma obra, não sei se é uma obra de... Ai, meu Deus, eu vou dar uma informação errada, mas não está errada a informação, mas eu não lembro o nome do livro, que fala assim de um Herodes a um Vicente de Paula, né? São Vicente de Paula. Que daí, como se São Vicente de Paula fosse uma das reencarnações de Herodes. Uhum. E aí, se tu for pensar, São Vicente é o santo de quem? Na Igreja Católica? Das crianças, né? E Herodes, olha só, foi quem mandou perseguir e matar crianças com menos de 2 anos. E daí ele diz assim, então são seres que às vezes foram tão fundo, e a gente sabe de outros seres, sim, tem muitos exemplos, que se tornaram, né, de Judas né? Então assim, que tu acaba dando um salto por se sentir assim, nossa, Deus foi tão misericordioso comigo. E daí ele diz, e nós que permanecemos mornos, né? Então eu acho que esse é um convite assim de que a gente se aproprie disso com mais força, de tipo, no que eu estou melhorando? E desde que haja o reconhecimento dessa melhoria, né? Porque o que é melhor, né? O menos pior, enfim, né? Que um espírito precise, sim, uma vida inteira de não reconhecimento, mas tenha a oportunidade do reconhecimento para em outra vida reparar, né? Ou transformações, às vezes, na mesma vida de reconhecimentos e aventuras, mas que não te faz sentir completo no sentido de onde é que eu estou chegando com isso, o que isso está me fazendo de bom, o que esse caminho. Então é melhor que demore do que um reconhecimento que eu estou mais me exaltando, me exaltando não, eu estou mais me colocando num patamar de soberania, de eu sei tudo, eu sou maravilhoso, eu já fiz, já aconteceu, não preciso aprender mais nada. E na verdade eu estou me enganando porque eu estou num processo que eu estou me demorando ainda mais e julgando aqueles que eu acho que se demoraram por não terem alcançado as questões, né, o crescimento da vida. Então, os exemplos que tu está dando de muitos que tem nos livros, de espíritos que precisaram de muitas encarnações para se reparar, mas se repararam. Isso é a reforma. É no seu tempo. Uhum. E que bom que a gente conseguiu fazer isso mais rápido. Uhum. Mas a gente tem um tempo, o nosso espírito tem esse tempo, né, para que aconteça. Exato. E a gente não tem noção disso. O ponto é o ponto de reconhecimento daquilo que é isso, né? É tu... Como é que eu vou dizer? É a questão de tu reconhecer, que nem tu falou, sem orgulho. E usar isso como um potencial. Ele diz aqui, né, que a esperança não se desfaleça diante dessa realidade. Nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria, ou seja, vão ter desafios, a gente vai passar às vezes um tempo para conseguir. A questão é recomeçar sempre. Deixa eu ver o que eu ia falar aqui, que agora me lembrei. Me perdi, Bruna. Fiquei refletindo no que tu falou.
Mas vamos, enquanto vai pensando aí, lembrou? Lembrei. Vai lá. É a questão, Isso sempre funciona. é a questão do 909 do Livro dos Espíritos, que eu acho que é um ponto importante. Tu ia falar alguma coisa? Vai lá, então. Pra gente, já que a gente começou pelo fim, né, propositalmente, no sentido de trazer o exemplo vivo da experiência de Paulo, até para convidar as pessoas para uma leitura, e a gente pode falar, né, em algum momento aqui sobre mais detalhes da vida de Paulo. Acho que tem muita coisa para falar sobre a questão espiritual dele, a conexão dele com Jesus. Eu acho que é um tema legal para a gente trazer também, aprofundar isso. É um assunto que traz muita reflexão, mas trazer um pouco assim do conceito para o pessoal que está nos assistindo, né? Do que é a reforma íntima, então, para que a gente consiga conectar essa vida de Paulo, esses exemplos que a gente colocou aqui, mas um conceito, como é que a doutrina espírita enxerga, né? A questão da reforma íntima. O que é na prática a reforma íntima, como é que a gente faz essa reforma íntima. Mas antes da gente fazer isso, vamos concluir a tua ideia. Eu vou contar, vou te passar para depois a a gente entrar na pauta. Tá, então eu vou falar isso aqui e vou conectar e tu entra na pauta. Tá. Porque a questão Fechou. 909 do Livro dos Espíritos diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Lembra o que os Espíritos respondem, Bruno? O homem pode vencer? O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sempre eu acho que não. Sim. Não, E algumas... não no tempo que a gente gostaria, né? Mas olha o que eles respondem, tá? Vamos lá. Sim. É que isso aqui pra mim não tava Quebra, na né? cara. Quebra. Eu tava na cara. Sim, É um porque negócio... naturalmente tu pensa, não, porque o nosso Mas daí- tempo não é controlado. Tá, mas dessa aí forma. entra como a gente. Olha como a gente é, porque isso tem a ver com. Olha só. Vou repetir de novo. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Os espíritos respondem. Não. Isso a gente responde. Não, leva tempo. É. Sim. E, vírgula, algumas vezes, vírgula, por fracos esforços. Por quê? Porque a gente acha que tem que ser muito para ser reforma. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Interessante isso, porque é a pegada, né? Quando tu pensa num feito, a gente está pensando num feito gigante. Só que para a evolução do nosso espírito, um detalhe de uma mudança de chave que a gente tem de dentro para fora É um já joguinho é de dominó, né? alguma coisa. E sabe que isso é interessante na convivência da gente com as pessoas, porque às vezes a gente olha um defeito, uma questão do outro, e a gente costuma dizer assim para a pessoa, ou até alguém que a gente trabalha, enfim, poxa, mas aquela pessoa não muda, aquela pessoa nunca vai mudar. É a nossa visão, é o meu não para essa pergunta. Porque eu estou olhando sobre um aspecto gigante de que a mudança ela tem que ser imediata, de que a pessoa tem que mudar da água para o vinho. E não é assim, porque a gente sabe que na vida as mudanças não são assim. E olha que interessante, porque ele diz assim, poderia sempre, então sempre que a gente quiser, sempre, a gente pode vencer os nossos... E daí ele diz, sim, e algumas vezes por fracos esforços, ou seja, tu nem precisa fazer força. Daí ele diz assim, é a vontade que lhe falta. Tem o aqui, tá? Quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí eu lembrei daquilo que eu estava te contando hoje. Do exercício aquele, o que te faz... eu não tenho tempo. Aí não tenho tempo de ir na academia. Aí tu diz, tu não tem tempo ou não é a tua prioridade? Porque não te falta vontade de ver. Talvez é uma boa vontade. Que a vontade é ficar em casa no sofá, no Instagram. Mas a boa vontade te leva a levantar e ir. Se a pessoa que tu mais ama hoje fosse morrer em 60 dias e para ela não morrer tu tivesse que ir na academia 30 minutos todos os dias, tu acharia tempo para ir na academia? Com certeza. Acharia. Então, ele diz pro coleguinha do lado, eu não quero. Eu não quero. Não, eu não tenho tempo, eu não quero. Então, quantas coisas na vida falta uma vontade firme? Aí ele diz na sequência, no 910, e o homem pode encontrar nos espíritos, chame como quiser, no Espírito Santo, em Deus, o que tu quiser, uma assistência eficaz para superar as suas paixões? É o que faz a gente manter. Ele diz,
Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Ou seja, eu quero tomar uma mudança de atitude. O que é isso? O que a gente quer para o próximo ano? Pega aquilo que tu tá melhorando, reconhece o que tu tá melhorando, porque isso é um potencial a ser multiplicado. Coloca o esforço fraquinho da vontade, porque diz que não precisa ser fraco. E bota a vontade e pede ajuda. Então, assim, o que tu vai fazer no próximo ano? Né? Mas tu viu como a nossa tendência é achar que não? Sempre que a gente coloca isso, às vezes, nas aulas lá, as pessoas respondem, sempre. Porque a gente não vê a pequena mudança, né? É que essa pergunta, quando eu li, na primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, essa pergunta me deu um choque de realidade, assim, que eu lembro que eu parei e fiquei... Só que a gente não vê as pequenas mudanças, porque principalmente a gente não reconhece as nossas. A gente não Por isso que eu não enxergo no outro. A gente não reconhece a parte, porque o nosso cérebro, ele precisa do reconhecer, que é tipo aquela história, comemore as pequenas conquistas. Sim. A gente tem uma tendência a enxergar mais o perigo, a enxergar mais do que é ruim, e isso é algo da nossa programação. Então, aconteceu uma coisa boa, tu viu que tu conseguiu, cara, comemora. O que a gente quer para o ano de 2026? Eu quero isso e isso. O que tu vai fazer? Se tu conseguiu ir, sei lá, eu quero ir na academia, por exemplo. Tu tá conseguindo ir, comemora, te parabeniza que tu tá conseguindo, porque daí tu vai fazer mais disso. Comemorar os pequenos esforços, os pequenos... Assim, a gente dá conta de uma vida, né? E a gente tá indo bem. Talvez não estejamos indo do jeito que nós gostaríamos, na ideia, né, das nossas projeções. Mas se nós estamos levantando, trabalhando, tentando amar, tentando melhorar, nós estamos fazendo provavelmente o nosso melhor. E uma outra coisa importantíssima nesse processo, não nos compararmos com os outros. O grande problema da reforma íntima é isso. É a gente olhar para a vida do outro e querer espelhar as nossas experiências. Isso é impossível do ponto de vista físico, porque cada um tem os seus planos, as suas metas, e do ponto de vista espiritual mais ainda, porque cada um tem as suas metas e planos espirituais, daquilo que veio fazer aqui, daquilo que precisa cumprir. Então não adianta que nós não vamos conseguir. Isso gera frustrações, estresses, depressões e tantos outros problemas emocionais que a sociedade moderna vive, que viraram problemas de saúde pública, de saúde mental, porque as pessoas ficam se comparando. Então, uma das premissas importantes da reforma íntima é: a reforma é íntima, não é a reforma do outro sobre a minha vida. Não trata-se disso, e a gente se engana quando pensa dessa forma, né? Mas vamos pro conceito, né? Peraí, deixa eu só ler, porque tem uma parte no texto Os Bons Espíritas, Qual ele fala... Onde é que ele tá aqui? Que tem a ver com isso que tu falou. Qual é a obra? No Bons Espíritas, que ele diz que o espírita sincero, ele não se contenta em admirar o bem. Ele se esforça para o praticar e ele reconhece os seus progressos, porque ele compara o bem de hoje com o de ontem, mas ele não compara o bem de hoje com o de dos outros, é dele mesmo. Então é eu comigo, a minha comparação é sobre mim, não é sobre o outro. Sobre o outro não tem como. Gera muito, e a gente faz isso inevitavelmente, né? Não tem. Não foi tu que falou que tem um estudo da questão do salário das pessoas que se formam e que foi feita uma proposta, se tu ganhar tanto, tu vai ser feliz? Mas e se o teu colega ganhar X e eu dobraria, tipo assim, não foi tu que falou? Sim. Então, conta aí. Alguns estudos que a neuroeconomia faz para entender comportamentos, né, sociais, comportamentos de como que as pessoas tomam decisões e como elas valorizam umas às outras, né? Então tem alguns estudos que são feitos que confirmam que as pessoas elas prefeririam, mesmo que, assim, tu quer ganhar sozinho 50 mil, ou tu prefere que as outras pessoas ao teu redor ganhem 100 mil e tu ganhe 200. As pessoas elas preferem
ganhar menos e ganharem sozinha do que dividir os valores com outras pessoas, mesmo que elas ganhem mais do que o dobro do que foi projetado para elas ganharem. Então, o que importa nessa mentalidade de comportamento de consumo é que não importa que eu ganhe menos, mas eu quero ganhar sozinho. Eu não quero compartilhar esse ganho com as outras pessoas. E talvez o contrário também, né? Tipo, tu ganha 100 mil, mas o outro ganha 200. Eu já não quero. Mas tu não tá ganhando nada agora. Isso. A gente chama isso de teoria dos jogos na área da administração comportamental. É uma área bem estudada, muito forte na área da economia e da psicologia, que ajuda a tomar decisões baseadas em comportamentos, né? Como é que o nosso cérebro pensa muito em relação ao outro na nossa tomada de decisão. Tu vê, né? E aqui o convite quando a gente fala da reforma íntima, é sobre o teu progresso. Porque talvez o que tu tem esse ano de 2026 para construir e o que tu construiu em 2025 comparado à tua vida há 10 anos foi um progresso muito grande. Mas se tu te comparar contigo, com as tuas capacidades, com aquilo que tu tem, mas se tu te comparar com outras pessoas que às vezes começaram a caminhada muito antes ou que tiveram outras possibilidades, tu vai achar que tu não fez nada. E a gente sempre acha que não fez, né? Acha. Parece que a gente não está dando conta do que a gente tem que fazer, mas quando a gente para analisar de verdade, a gente vê que a gente está fazendo muita coisa. Tudo muito, do mundo, né? Muito do que a gente vive hoje foi um sonho lá atrás, né? E aí tu pensa, tá, e daí tu parou para comemorar e reconhecer, para alimentar a gratidão. Ah, não, porque agora eu quero tal coisa, tá? Então será que quando tu chegar lá na frente, tu também não vai estar insatisfeito, sem reconhecer o caminho que tu fez até lá, achando que não tá bom e indo buscando outras coisas, né? Exatamente. Bom, e o que é a reforma íntima, então? O que é essa reforma íntima que o Espiritismo nos convida a fazer e outras, né, doutrinas? Antes de explicar, eu quero usar um exemplo bem conhecido lá dos budistas. Né? Um dia, conta-se que uma mãe chegou com um menino lá na frente, lá de um sábio budista, lá, né, grandioso do budismo, lá, e disse: meu filho, ele come muito açúcar. O senhor pode dizer para ele que açúcar faz mal? Ele não deve comer açúcar? E daí o Buda lá, né, diz assim: volta com ele aqui na semana que vem. A mulher não entendeu nada, né? Sai. Volta com a criança uma semana depois. A criança senta e daí ele diz: açúcar faz mal. Comer açúcar. Só para a saúde, em excesso, né? Daí a mãe da criança pergunta: mas por que tu precisou de uma semana para conversar com a criança? Para conversar com a criança, né? Ele responde: porque eu precisava parar de comer açúcar. Para poder falar, né? Para poder falar. Acho que eu li essa história num livro que falava sobre Gandhi, sabia? É ele mesmo, né? Os budistas trazem esse exemplo, que é uma história de Gandhi. Né? Gandhi vive essa experiência exatamente sobre ele. E acho que um pouco disso, para iniciar uma pauta de reforma íntima, de que a gente precisa buscar essa verdade dentro de nós, de que quando nós queremos nos melhorar, ou até direcionar as pessoas para algo, né, que a gente entenda nesse sentido, a gente precisa primeiro parar, dar 3 voltas em torno da nossa casa e ver como estão as coisas na nossa vida, para ver se a gente está cumprindo o que a gente almeja, para ver se a gente está cumprindo aquilo que a gente considera certo, aquilo que está no nosso planejamento. Dando essa volta, essas 3 voltas, a gente tem tempo suficiente de olhar o que está fora do lugar, o que está certo, o que está errado. E daí começar a ajustar as coisas primeiro dentro da nossa casa. A gente primeiro arruma a nossa casa, para depois a gente querer mudar o mundo. E eu sabe que uma coisa que eu reflito muito, assim, é que quando a gente deseja alguma coisa, eu acho que quando a gente está numa caminhada, eu digo, autoridade com Jesus, né? Jesus, ele era uma autoridade. Por que ele era uma autoridade? Ele era uma autoridade moral.
né? Aquela passagem da mulher adúltera, né? Aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. Todas as pessoas foram largando, todos os homens ali, dos mais velhos, né? Era dos mais velhos, dos mais novos, né? Foram largando as suas pedras e indo embora. E aí ele fica e conversa com ela. Ele tinha autoridade moral, eu fico pensando, né? A gente se espelha muito. Então, Gandhi ali, ele precisava pensar, eu tenho que ter autoridade moral para falar com essa criança, porque senão ela não vai me respeitar. Sim. Né? Mesmo então, que ela não saiba mesmo disso. que ela não sabe, é sobre ele, É. sobre a questão de como ele precisava se portar. Né? Quem seríamos nós? Nós seríamos apedrejados. Imagina se eu dissesse, aquele que tiver sem pecado, tira dela. Por quê? Porque quando a gente... Ali Jesus, ele era um espelho da autoridade moral. No momento que as pessoas olharam para ele, largaram as suas pedras porque enxergaram nele esse processo. Né? Então, dentro dessa construção, essa caminhada com Jesus, dentro da nossa construção de autoridade, seja lá naquilo que a gente quiser se colocar. Uma autoridade na família, por exemplo, pai, mãe, que tem que ter uma autoridade, tem que ter, é uma autoridade concedida, né? Porque tu tem ali a questão de ter que liderar de alguma forma até um certo ponto aquela criança, seja uma autoridade que tu queira conquistar no teu trabalho, porque muitas vezes o crescimento te traz autoridade. E não estou falando de autoridade poder, eu estou falando de autoridade de conduzir, de liderar coisas, pessoas, projetos, sejam projetos sociais, sejam projetos, o que for que venha com o crescimento. Do pensar de Paulo, né? A autoridade com Jesus, ela precisa ser uma autoridade sincera. Então, isso é uma coisa que eu fui me dando conta, assim, eu almejava coisas que hoje eu olho para trás e penso, eu não tinha. Se eu quero de verdade que Jesus é a história do Pai Nosso, né? Se eu quero de verdade entregar para que os planos aconteçam, não vai acontecer se eu não tiver uma autoridade real para isso. Não se eu quiser fazer essa caminhada com Jesus. Então, eu preciso construir antes. Então, eu vou precisar talvez de uma semana para parar de comer açúcar. Sim. Que é o simbolismo do que o Gandhi fez. E aí, talvez isso não seja uma semana. Talvez sejam 5 anos. E aí entra isso, de eu ir pegando o que eu venho me melhorando do texto. Sim. Entendendo que não é porque eu estou olhando para aquilo que eu venho me melhorando, reconhecendo e de alguma forma sem martírio, né? Sem me condenar nesse sentido, entendendo de que não é por causa disso que os desafios desaparecem e as dores desaparecem. Mas eu vou construindo isso, eu vou reformando, a ponto de que daqui 10 anos eu olho para trás e penso, quem era aquela criatura 10 anos atrás lá? Eu não me reconheço mais naquela pessoa. Eu acho que esse é o grande propósito também. E no final de 2026, a gente olhar e pensar, eu não sou mais a mesma pessoa que começou 2026. Não importa que seja um pouquinho, em alguma coisa que eu não evoluía, que eu acho que eu piorei um pouquinho, não importa, mas que tenha melhorias, que a gente perceba, porque é aí que tem aí significa, né, que a gente fez uma transformação moral de alguma forma. Alguma coisa dentro de nós mudou. E isso para o nosso espírito é o mais importante, né? Eu acho que independente, Thaís, de conceitos formais que a gente possa trazer aqui sobre reforma íntima, acho que é muito importante que a gente adeque um melhor conceito dessa reforma que faça sentido para o nosso coração. Porque basicamente a reforma íntima é uma questão auto. Reforma íntima é uma questão transformação, autoanálise, autoconhecimento, autoperdão, autorresponsabilidade. É tudo sobre nós. Em tese, reforma íntima é usarmos o nosso eu, aquilo que existe em mim, para olhar para dentro de mim de uma forma mais... não sei se disciplinada é a palavra, mas assim, com a intenção de olhar, encontrar e observar. Não é um olhar raso, é um olhar direcionado para isso, um olhar clínico, onde eu vou olhar para fazer uma autoanálise, só que não uma autoanálise punitiva, como a gente costuma fazer, de se punir, de se questionar, de se cobrar,
mas uma análise cheia de amor. Reforma íntima é amor. Então é fazer essa análise direcionada, mas com amor, um amor intencional de quem vai olhar para dentro de si, para as coisas mais íntimas do seu coração, de quem é, e conseguir ver o que precisa ser reparado, o que me dói, o que me incomoda quando eu faço. Por mais que eu ache que eu estou feliz, eu sinto que eu não estou. Por mais que eu ache que eu estou comemorando a alegria do outro, eu não estou. Por mais que eu ache que eu sou a pessoa mais importante dessa reunião, dessa empresa, eu sinto que eu não sou. Então são as dualidades do nosso espírito que nos confundem o tempo inteiro, que nos fazem sair do nosso eixo de espíritos evoluídos, de espíritos de amor, de filhos de Deus, rapidamente a gente migra para um sentimento de destruição, porque a gente vive nessa dualidade de sou feliz, mas não sou. Eu estou contente pela vitória do outro, mas não estou, porque a gente fica sentindo dois sentimentos ao mesmo tempo, porque a nossa consciência está ali oscilando. E a reforma íntima, acho que assim, é botar amor ali no processo e abrir os olhos espirituais e permitir se olhar com amor mesmo, sabe? Se analisar com amor, ver o que tá bom, o que não tá. Eu fiquei pensando enquanto tu falava, literalmente numa casa que precisa de reformas. O tamanho da reforma depende de qual condição a casa tá. Então tu parte do pressuposto de que tu precisa do entendimento de que casa é essa, né? Como é que tá o alicerce dela? Como é que tá a fundação? Aí me lembrei também daquela passagem do Evangelho, do A Casa Sob a Rocha, né? Ela tá e o quanto tu quer botar de dinheiro, né, pra reforma. É uma reforminha? É quanto de esforço. E aqui, ó, a vontade é o dinheiro. É, o esforço, né? Quanto tu vai... Não, o teu tempo, né? O tempo da gente é um recurso, né? Então, quanto tu vai despender de tempo ali pra reforma ser maior ou menor. Né? E aí tu pensa assim, porque ele, né, a história da casa que foi construída sobre areia, que veio uma tempestade e levou tudo, uma chuva e levou tudo, a casa que foi construída sobre a rocha não. Então, o primeiro ponto, né? Como que tá o alicerce dessa casa? E aí tu constrói esse alicerce, reforma essa casa, e aí no reformar a casa, tu vai obviamente ter que tirar as partes que não servem mais dessa casa. Talvez tu vai ter que abrir janelas para que o sol entre. Às vezes tu vai ver que tem cômodos maravilhosos que precisam de pequenos ajustes. Alguns tu não precisam de ajustes, só precisam de uma decoração. E outros já estão ali, já prontos para uso. Essa é a parte da casa que tu não precisa mexer. Essa aqui tu já pode habitar. Tu vai melhorando ela ainda com o tempo, porque daí tu pode pôr outras coisas na decoração, pode mudar os móveis, mas ela já está pronta para uso. Então aqui tu já pode habitar no sentido de te sabe? Então eu acho que isso parte de que casa eu tô, né? Sabe o que eu lembro daí? Aquela história, né? Existe uma diferença entre casa e lar, né? Uma casa física não necessariamente é um lar. Né? Então assim, e aí entra aquela história de que nós moramos em nós mesmos, né? E aí, isso é um lar, ou a gente só tá ali se debatendo no meio dos entulhos? Lar é construção, né? Lar é construção que demanda energia de criação. De habitar dentro de si mesmo e se sentir, a gente se sentir em um lar interno, né? E a regeneração parte de espíritos de boa vontade, né? Bom, a regeneração, a gente fala da transição planetária, acho que a gente está vivendo. E a principal ferramenta da regeneração é a boa vontade. A gente para de ser só empurrado pela força das coisas, só pela dor, né, das provas e expiações. E a gente começa a ter boa vontade, assim, de querer botar essa vontade aqui dos esforços, dos pequenos esforços. E é isso, né? Pequenos esforços. E daí é o texto que a gente trouxe, né, da frasezinha lá de Romanos, né? Paulo diz, em que estou melhorando? Ele questiona isso. Ele está fazendo a pergunta, mas é uma pergunta para ele. Em que estou melhorando? Que é nós, né, com a gente. É a pergunta que a gente faz. Em que eu estou? Ah, mas isso é pouco. De novo a pergunta dos espíritos. Sim, todos falam.
pouco, para uma caminhada espiritual difícil, de rigidez e de não rompimento de sentimentos, o pouco ele vira uma chave que muda o caminho inteiro de evolução. E a gente não repara isso, mas isso é importantíssimo para o espírito, né? E é isso, né? Aonde a gente bota energia, cresce. E aí, se eu tô botando energia do que eu tô melhorando e eu tô enxergando, uma tendência é de que isso melhore ainda mais, né? E não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então, quem somos? Quem somos? Isso gera uma etapa definida por uma profunda inaceitação de tudo na vida. Corpo, profissão, relações, afetos e até mesmo os sucessos do caminho são dramaticamente abalados pela diminuição da alegria e do encanto diante dessas provas de ajustamento. Se eu não sou quem eu gostaria de ser, quem eu sou? Aí eu vou olhar para o corpo que não é como eu quero, para o trabalho que não é como eu quero. E aí isso drena a nossa alegria e encanto. Sendo que o foco deveria ser em que eu estou melhorando. Muda a nossa energia, né? Muda o jeito como a gente consome ali a nossa energia. E isso adoece, né, Thaís? Quando distorcido, assim, dessa forma como a gente está trazendo, isso adoece o nosso espírito e o nosso corpo. E daí, todas as aflições do mundo moderno, depressões, ansiedades, são adoecimentos de corpos que se criticam mais do que vivem as oportunidades, são mais ingratos do que gratos, não comemoram pequenas vitórias, mas colocam derrotas em pedestais. Por não conseguirem realizar, julgam a realização do outro, criticam o erro do outro, sendo que eles mesmos também erram, mas é preciso criticar alguém. Né? A gente é uma dualidade, né? A gente tem muitas pequenas vitórias durante o dia, né? E a gente espera, aquela história, né? Deus está nos detalhes. Então, os detalhes existe uma sincronicidade onde tudo caminha para o bem. Então, nos detalhes de alguém que chega para te falar alguma coisa, é Deus agindo, né? Então, esse pequeno reconhecimento, tanto daquilo que a gente conseguiu fazer, e a gente espera grandes demonstrações da vida, e perde de comemorar as pequenas demonstrações. E ao mesmo tempo a gente dá grandes tragédias, mas assim, geralmente a gente dá muito ibope para pequenas coisas ruins que acontecem, né? É aquela história de um dia ruim, um dia normal, um dia tu saiu, tu chegou no trabalho, tu conversou com várias pessoas legais, tu deu risada, aí uma pessoa te fala algo que tu não gosta. A gente dá um ibope gigantesco para aquela palavra, fica remoendo e vivendo e revivendo aquilo e deixa de aproveitar várias outras coisas e de comemorar pequenas coisas que a gente conseguiu fazer, às vezes que a gente há tempos atrás não conseguiria, sabe? Ou até algo muito comum, né, que é assim, em discussões, né, gerais da vida. As pessoas sempre nas discussões querem ter razão. Sempre. Quando duas pessoas estão discutindo, elas querem ter razão. E é do nosso consenso, um aprendizado íntimo também, não precisar dessa razão. Por mais que talvez a tenhamos. Porque quem precisa vai lutar por essa razão. E vai se incomodar e vai sofrer por não ter essa razão. E corre risco de chegar lá na frente e a gente ainda vê que nem era. E aí tu fica, não abre mão mesmo sabendo, né? Então assim, por que a gente não dá razão para as pessoas e leva as brigas até o final? Porque a gente não quer passar, porque a gente não quer perder aquela ideia do ego, né? Da soberania, de deixar que a pessoa que está errada ache que está certa. Olha como isso nos engana, né?
posso deixar que ela ache que está certa. Mas o que isso interfere na nossa vida? Eu estou dando esse exemplo porque são coisas que a gente vive no dia a dia que desalinham a gente. A gente fica com aquele frio na barriga, com aquela vontade de ter dito mais e não ter dito, numa briga, sabe? Numa discussão de trânsito, alguma coisa, sai e diz, eu deveria ter falado mais, eu deveria ter xingado mais. Que bom que não falou, é um sinal de que está mais acordado. Mas aí entra a questão de tu eu deveria, olha, tipo, será que tu já não está melhorando? Em outros tempos tu fazia isso? Sim, aí? É isso, que bom que não falou. Sabe que esse ano de 2025, que passou, foi um ano que eu tinha como uma prioridade melhorar minha disciplina. Eu sabia que era uma das coisas fundamentais, assim. E aí agora, mais pro final do ano, sabe quando tu olha e pensa, eu acho que eu pedi tanto a Deus a questão da disciplina, que a minha rotina se encaixou de um jeito que se eu não tivesse disciplina, não... É aquela história, tu pede pra Deus paciência e acha que a paciência, ela vem através... Vai brotar. E aí é interessante porque eu tava conversando, né, e pensando, eu me perdi um pouco na questão da alimentação, que era algo que eu vinha muito disciplinada até 2025, ali início de 2025. Daí um amigo disse, mas tu já te deu conta de tudo que tu fez? Tudo que tu conseguiu organizar? Saiu um pouquinho, porque às vezes a gente não dá conta de todo o resto. Todo o resto que eu buscava, eu consegui. Me perdi um pouco. Agora é só buscar de volta a alimentação. Porque é um caminho. Então, assim, às vezes até isso a gente acha, ai meu Deus, eu me perdi, que horror. Tá, mas e todo o resto que tu tava buscando descompensou um pouquinho aqui. Então, assim, até isso da gente conseguir reconhecer e dizer, tá, agora busca aquilo ali que tu descompensou um pouco, porque não foi algo absurdo, tu entende? Mas é interessante a gente olhar por esse lado, porque às vezes a gente não reconhece o que a gente melhorou. E não significa que eu não sei, eu não me perdi completamente. Eu saí um pouquinho, tipo assim, eu larguei, eu botei tanta energia naquilo que eu precisava, que eu sabia que me geraria mais esforço, que eu me descuidei um pouco daqui. Mas nada a ponto de que com um pequeno esforço e uma boa vontade eu não volte rapidinho de novo. Mas eu me dei conta depois. Então eu acho que a vida é esse... No que eu tô melhorando. Vai ajustando a beiradinha. Eu tô melhorando no que? Eu melhorei aqui, comemora. Eu falei, é verdade, porque eu já tava me chicoteando porque eu larguei um pouquinho de mão algo que eu sei que eu precisava fazer. E aí eu não tava reconhecendo absolutamente nada do que eu me propus a fazer no início do ano e que eu fiz. Né? Então... Foi um ano tipo assim, de uma boa conquista na disciplina. E agora? O que tu pegaria de 2025 e pensaria assim, tipo, o que eu tô melhorando? A disciplina pra mim foi algo muito... E aí tu vê, né? Disciplina. Perdi um pouquinho da disciplina na alimentação, mas eu não perdi 100%. Não foi aquela coisa, né? Mas assim, pra o que eu buscava, eu consegui muito. E é difícil admitir isso aqui, assim, que parece que tu tá sendo... Mas de verdade, eu consegui, de verdade, botar disciplina pra mim, porque pros outros eu sempre tive disciplina. Projetos que envolviam outras pessoas, agora quando eram coisas pra mim, eu tinha mais dificuldade de manter a disciplina nas coisas. Eu acho que eu desenvolvi um pouco mais em 2025 a minha paciência. Costumo ser bastante impaciente com muitas coisas, de não conseguir esperar, né, que as coisas aconteçam. Então acho que eu consegui respirar um pouco mais fundo, isso me ajudou muito em questões diversas da vida. E acho que outra coisa bem positiva foi uma tentativa que também teve muitos pontos de sucesso, de tentar reduzir o controle de algumas coisas que eu não consigo controlar, coisas que não dependem do meu controle. É um aprendizado diário, mas eu consegui melhorar muito a visão. Acho que antes a gente muda a visão, a gente acorda para a mudança, e daí a gente começa a melhorar. Eu não consigo controlar tudo, eu não consigo dar conta de tudo. E a redução de cobrança também, pessoal, de essa coisa da sobrecarga, de eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer tem que estar tudo tudo perfeito. Exato. Eu consegui me aliviar disso bastante em 2025, assim. Isso me tirou um estresse, um peso, assim, de cansaço, muito emocional, né? Porque o físico a gente equilibra aqui, exercício, enfim.
Mas eu percebia que eu estava me cobrando até assim, com coisas que eram para ser prazerosas. Exercício, uma rotina, né, uma coisa agradável, se tornava algo que tinha que ser perfeito em todos os aspectos, daí se tornava um estresse. Porque não estava sendo agradável, estava sendo uma cobrança de tem que ser perfeito, mesmo que seja lazer. E tu reconhece que tu melhorou nisso? Muito. Ah, eu também melhorei. Muito. E o que tu pretende para 2026? O que pretendemos, para fecharmos o nosso episódio, o que vamos fazer em 2026? Para 2026. O que nós vamos fazer? Primeiro, né, metas. Tá, mas assim, se tu fosse escolher, sei lá, 2 palavras para o que tu pretende fazer, para aquilo que tu quer melhorar ainda mais para 2026. Foco na melhora. Palavras. Eu tenho que pensar as minhas, porque eu joguei a pergunta. Eu penso que essa questão de autocobrança ainda preciso. Tá, mas eu vou botar uma palavra positiva, então. Tá, botar para o positivo. Tá. Palavras de coisas positivas. Tipo assim, o que tu quer buscar? O que eu quero buscar para 2026? Eu quero... Pode ser profissionalmente também, eu diz em sentimentos. O que tu achar, assim, que seriam 2 palavras que definiriam no final do ano, quando for o último podcast, a gente traz elas de volta, vou até anotar. Ai, gente, eu acho que são tantas coisas que eu almejo, assim, e não de coisas que estão ruins, mas de coisas que eu quero mais, sabe? Eu quero desbravar novas frentes de projetos profissionais. Como é que a gente pode traduzir isso para uma palavra? Acho que é isso, do ponto de vista profissional, é isso. Eu quero descobrir novos desafios, tá? Esse ano eu foquei nas minhas metas em novos desafios. Eu preciso me sentir desafiada novamente com algumas coisas do meu trabalho. Como eu senti um pouco de falta disso em 2025, eu coloquei isso como uma meta para 2026. Novos desafios, novas frentes. E qual é o sentimento que tu acha que tu precisa desenvolver para isso? Coragem? Para isso, eu acho que um pouco mais de coragem. Uma coragem inclinada, assim, para se permitir, sabe? Algumas coisas que eu ainda preciso me permitir para chegar lá. Acho que isso. Coragem e novos desafios. Tá. E tu? Eu quero manter minha disciplina, porque ela ainda tem que ser trabalhada mais um pouco. Então eu acho que manter, porque assim, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, mas eu preciso de disciplina, de perseverança nas coisas, sabe? Então, né, disciplina. E eu acho que uma das coisas é leveza. É conseguir não carregar pesos que não são meus. Ótimo. E não no sentido de não ajudar, mas no sentido de entender que tem coisas que não são minhas. Que pro meu crescimento, pro crescimento das pessoas, elas são delas e os meus pesos são os meus, tipo, leveza, mas encarar a vida de uma forma mais leve, sabe? Porque às vezes até o desenvolver como a disciplina, que não é aquela história, né, que eu te falei, né, que eu tava conversando com meu marido, que ele é uma pessoa, nós temos perfis muito diferentes. Eu tenho essa força de início e de começo, e ele tem a perseverança. Então, às vezes, para ele começar alguma coisa, ele precisa de mais energia, e eu preciso de mais energia para manter. Porque como as ideias surgem, eu quero ir. Não, mas o que eu tenho que continuar? Mas eu quero ir, entendeu? E você se complementa nisso. Então, eu tô com alguns projetos traçados e eu preciso perseverar nisso e não me distrair. Então, eu manter a disciplina, mas isso, como me exige, acabou gerando um certo peso durante o ano. Então, eu acho que é manter a disciplina, mas eu quero leveza. Eu quero que seja leve, sabe? Assim? E eu acho que o manter isso leve vai muito de reconhecer os pequenos passos. E reconhecer, porque também era uma dificuldade, parecia que nunca dava bom. Nossa, mas aí tu olha pra trás e pensa, não, mas eu consegui avançar pra caramba em vários aspectos, mas não tava bom. E aí eu olho hoje e eu penso, a Thaís que tá... Até admitir isso é uma coisa... A Thaís que começa 2026 não é a mesma que começou 2025. Então eu acho que bom a gente reconhecer isso, né? E não é a mesma, tá longe de ser de 2024, que foi uma que bateu com a cabeça na parede. 2024 foi um ano desafiador, assim. Eu acho que um dos anos mais desafiadores da minha vida. Foi mesmo. Foi desafiador.
Então, eu acho que a gente olhar pra isso, né? E assim, agora eu quero perceber, em 2027 a gente escolhe outra palavrinha, se Deus quiser. Isso é reforma íntima, né, Thaís? Quantas palavras a gente pode colocar aqui do que a gente não quer mais viver, daquilo que nós superamos e melhoramos, como nós fizemos aqui o exercício, e o que a gente quer, que queremos projetar para esse ano que está começando. Porque é importante, às vezes, a gente dar palavras, né? Sim. Porque aí se a palavra mudar no meio do ano, tá tudo bem, mas tu tem um norte. E um norte bom. Uma palavra boa. Porque senão é isso, né? A gente tem uma tendência a botar peso, assim, nas coisas. Coloca um post-it na parede, cria uma meta no Excel, anota. Qual a palavra de ordem para 2026? O que tu melhorou em 2025? Ah, não é possível que tu não tenha melhorado em nada. Alguma coisinha a gente acha. Eu não fiz nada, eu não aprendi nada. Não tá fazendo a reforma íntima direito. A gente precisa, com certeza, inevitavelmente, olhar para dentro de nós com mais atenção, porque a gente vai achar. E daí que seja assim, eu não gostava da minha vizinha, agora eu só suporto ela. Eu aprendi. já suportar, já tá bom. Eu aprendi a respirar mais fundo. Então assim, mas tá, ok, não achei nada, então trata de achar uma palavra para 2000 e cola ela na parede, assim, que tu acorde, olhe e pense, essa é a palavra do ano. A reforma íntima, pessoal, para fecharmos, né, ela está nas pequenas coisas, em pequenos atos que a gente resolve na nossa mente e no nosso coração, porque é importante essa conexão, virar uma chave de algo que a gente sente que está desconfortável, que a gente não quer. Acho que o primeiro de tudo, para fechar essa ideia, é quando a gente começa essa transformação, o que não é para nós começa a incomodar dentro da gente. Incomoda. É como se fosse uma pedra no sapato. Sabe aquela pedrinha chata que fica bem no dedinho quando a gente está caminhando? A gente é obrigado a parar e tirar o sapato para tirar ela, porque está insuportável, está incomodando. É isso. Incomodou. Tem que tirar dali. Tem que tirar. Se está incomodando é porque não faz mais sentido. E a gente tem que tirar e dar um novo sentido, dar um novo lugar e ir melhorando as nossas vidas sem julgamento, sem um tempo certo para que as coisas aconteçam. Claro que a gente não precisa se perder em procrastinações e nas dopaminas fáceis da vida que acabam tomando um tempo produtivo da gente, até de curtir com as pessoas que a gente ama. Né? É aproveitar bem o tempo, mas sem a cobrança de que precisa ser rápido as mudanças, porque elas têm o tempo do nosso coração amadurecer. Né? E segundo os espíritos, fracos esforços e vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Então nós desejamos para todos que nos acompanham, antes de qualquer coisa que possamos desejar para 2026, este ano que está começando essa semana, novinho em folha, sintam a vibração desse novo ano, e nós desejamos vontade para vocês, né? Se é o que os espíritos sugerem como primeiro ponto, vontade. A gente não botou vontade aqui, né? Não, mas... Eu acho que vai ter que ser 3 palavras, porque daí a primeira vai ser que a gente tenha boa vontade para esse ano. É porque boa vontade muda o jogo. A palavra-chave, boa vontade. Boa vontade. Obrigada por mais um episódio. Começamos esse 2026 abrindo com um assunto importante e vamos seguir aí com muitos assuntos em 2026 para trazer, para discutirmos e compartilharmos com aqueles que têm interesse, né, Thaís? Em nos acompanhar. Fiquem bem, um ano maravilhoso, cheio de desafios, de boas vontades, de levezas, de coragem e de tantas outras coisas boas que a vida nos permite, que a gente pode sim adquirir. Né? Paz e luz para vocês, beijos, fiquem bem. Tchau, tchau. Até a próxima.